Boa tarde. Vamos dar sequência então ao que a gente que ficou pelo caminho ontem, né? Bastante conteúdo. Ontem a gente viu a importância de respeitar a recuperação, né, durante a semana de treino, a necessidade de adquirir, como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Nós vimos como fazer isso em uma semana cheia, ou seja, jogo domingo a domingo, né? Porém, em alguns momentos da temporada pode acontecer isso aqui, ó, jogar domingo, fazer o jogo no domingo e outro jogo no sábado. Então tem um dia menos para treinar, né? Como que a gente vai fazer a operacionalização da nossa ideia de jogo nessa circunstância? Tem um dia menos. A gente sabe, a gente viu ontem, que para recuperar do jogo, que é um evento de máxima exigência, o jogador e a equipe como um todo só vai estar recuperada 4 dias depois, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, na quinta-feira. Porém, a gente sabe que o treino de quinta, numa semana cheia, é o treino que mais se aproxima da competição. Por isso ele leva que o jogador e a equipe tenham um desgaste muito elevado, né? Esse treino acontece justamente porque temporalmente ele está mais afastado da competição que passou e da que virá. E tem 3 dias até a próxima competição, que daria tempo para recuperar e chegar na máxima condição. Porém, nesse dia, esse treino estaria apenas 2 dias da competição, né? Da próxima competição. Como a gente não sabe o que vem aqui, a gente tem que ter a necessidade de se resguardar, de se proteger. Por isso, quando se tem um dia menos para treinar, em 6 dias, o que se deve fazer é retirar o treino mais complexo da semana, né? Porque ele é o treino que mais desgaste vai levar ao jogador. E como o nosso objetivo maior é chegar aqui, ó, no momento da competição, na nossa máxima disponibilidade, né, a todos os níveis, a gente necessariamente tem que tirar o treino mais complexo da semana. Ainda que é o treino, como a gente viu, o treino da afinação da equipe, é o treino onde a gente vai organizar a equipe em grupos mais coletivos, né? Seria, entre aspas, o único treino da semana. Mesmo assim, a gente teria que estar retirando esse treino. Então, a operacionalização aquisitiva seria apenas nesses 2 dias de forma mais micro. Tá ok? Good? 3 jogos por semana. Como ficaria o humor possível com 3 jogos por semana? Por exemplo, joguei domingo, vou jogar quarta, jogo domingo, joguei sábado, jogo terça, vou jogar domingo. Como ficaria, né? Aqui um exemplo disso, né, que eu mostrei para vocês ontem, do Chelsea. Tem um ditado, né, que todo mundo conhece, que muita água mata a planta, né? Muito treino mata o jogador. O treino excessivo, sem respeitar a recuperação, ele acaba por destruir os jogadores. A gente viu que após um jogo, o jogador demora 4 dias, né, para se recuperar, para estar totalmente recuperado. Só que o problema é que a próxima competição é daqui a 3, 4 dias. Ou seja, talvez o jogador nem consiga ter o seu tempo de recuperação completo, ou no máximo ele vai fechar no 4º dia. Então, se eu sei que ele demora 4 dias para estar recuperado do que se passou, e minha próxima competição daqui a 4 dias, necessariamente eu tenho que recuperar. Eu preciso recuperar. Porque se eu for dar um treino para esse jogador mais aquisitivo, mais exigente em termos de complexidade, em termos fisiológicos, eu não vou estar dando tempo para ele se recuperar do que passou. Se eu não vou estar dando tempo, ele não vai estar em condições de adquirir a minha ideia. Aí já é uma coisa contraproducente, né? Eu vou estar querendo dar um estímulo que ele corporalmente ele não tem a capacidade de adquirir, pela fadiga acumulada da competição. Para além disso, para a incapacidade do indivíduo adquirir o que eu quero da minha ideia de jogo, nessas circunstâncias, tem a questão da fadiga, né? Eu vou estar treinando de maneira mais forte, e a gente viu que treinar implica em desgastar, né? Então ele não se recuperou em termos fisiológicos, musculares do jogo, eu vou estar dando um novo estímulo para ele. Ou seja, eu não só não vou ter tempo para recuperar, como eu vou ainda desgastar ainda mais, né? E aí quando que ele vai recuperar? No dia do jogo. No dia do jogo ele vai estar cansado, ele vai usar o jogo para se recuperar. Quando que a gente quer que ele esteja na sua máxima condição. Por isso a gente durante a semana espera, né, recupera, para ter um jogador fresco para o jogo. Às vezes, pessoal, nessa realidade principalmente, às vezes ou não raras vezes, menos é mais.
quando a densidade de jogos aperta, a gente não pode ter medo de não treinar, entre aspas, de só recuperar. Porque o que a gente quer é que cresça. Né? A gente não pode, em hipótese alguma, botar os caras cansados para jogar. Essa concepção de treino. Então o professor ele coloca assim, ó, eu costumo dizer, embora possa parecer um paradoxo, que a esse nível de top é mais importante a recuperação do que o treino. Costuma-se dizer que é tão importante o treino como a recuperação, embora muitas das pessoas o digam que treinam muito e não fazem recuperação para ninguém, mas é muito mais importante a recuperação do que o treino. Porque jogar a top tem que se jogar com certo dinamismo e com certa capacidade de concentração e em várias frentes. Costumo dizer que é preciso estar fresco. Eu só vou estar fresco se estou recuperado. Eu posso até querer estar fresco, mas se de fato eu não recuperei em condições, eu não posso estar fresco. E daí eu dizer que é mais importante a recuperação do que o treino. Ok? Como vocês viram, em nenhum momento eu coloquei um desenho, né? Das cores. Por que eu não coloquei esse desenho? Porque eu não acredito em padronização para esse dia. Eu acredito muito na sensibilidade para essa semana. Vou explicar mais para frente. Por que eu acredito na sensibilidade? Porque eu não sigo uma regra assim, ó, esse dia eu vou fazer isso, aquele dia eu vou fazer outro. Porque eu não sei o que aconteceu na competição. Né? Por exemplo, algumas coisas podem interferir, né, nos gastos do jogador. Jogo, que tipo de jogo foi, né? Aonde foi, que situação na competição, se era um mata-mata, se era uma fase classificatória, se era contra o Lanterna, se era contra o líder, se era num ambiente totalmente hostil, que o São Paulo, por exemplo, deve ter tido um desgaste brutal contra o Emelec. Né? Tomaram uma pressão da torcida, os caras não deixaram nem eles treinar, uma viagem extremamente desgastante. Né? Tudo isso tem que ser levado em conta na hora de montar a semana. Quanto tempo os caras viajaram, aquela espera em hotel, espera em aeroporto, ônibus, enfim. Por isso, cara, eu falei ontem, né? Eu falei que ia explicar mais hoje esse meu pensamento. A importância da pré-temporada, a importância de desde o primeiro dia tu já dar ênfase na tua ideia de jogo, na aquisição da tua ideia de jogo e na habituação do jogador ao morfociclo. Né? Quanto antes ele pegar essa dinâmica de esforço, de aquisição, melhor. Por quê, cara? No alto nível, principalmente no alto nível, onde a densidade de jogos é extremamente elevada, a gente praticamente só vai recuperar se a gente quiser ter a equipe em condições, né? No fim de semana, ou no meio da semana. Se a exigência é desse tamanho, e a gente sabe que praticamente só vai recuperar, a gente não tem tempo a perder, cara. A gente não tem tempo a perder. Então, desde o primeiro dia, a gente tem que começar a incidir na operacionalização da ideia de jogo. Né? Esse é mais um dos fatores que a periodização tática se distancia das periodizações mais convencionais. Porque a ênfase da periodização tática está na aquisição da ideia de jogo. E isso vai ser feito desde o primeiro dia. Justamente porque eu vou ter um mês, quando muito um mês, né? Algumas equipes do interior têm 2 meses de preparação. É nesses 2 meses que a gente vai ter a aquisição. Porque depois é recuperar, cara. E a aquisição vai ser feita de outras maneiras. Né? Os treinos. A recuperação ela deve ser feita, seja com aquele exercício, aqueles trabalhos, aquela lógica de entendimento da predisposição, que seria no caso do sábado, né? Na véspera da competição, ou no treino de recuperação ativa, naquele verde mais claro. A gente exemplificou. Sensibilidade para perceber o que aconteceu ali, como que a equipe está. Vai ter folga no outro dia? Não vai ter folga, a gente vai treinar, não vai treinar, depende do que aconteceu. Se eu sou o Luxemburgo, eu não vou treinar no outro dia. No meio de quarto, a minha equipe está totalmente desgastada, está todo mundo de cabeça quente, eu não treinaria. Mas é porque eu estou me baseando no que aconteceu no dia anterior. Né? Isso tudo o treinador tem que ter essa sensibilidade, de saber o que aconteceu para planejar a semana. Se ele vai dar foco, se ele não vai dar, se ele vai treinar de manhã, se ele vai optar por treinar à tarde. Tudo isso, a competição vai dar esses indicadores. O treinador tem que ter, e a sua comissão tem que ter muita sensibilidade na hora de fazer esse planejamento. Né? Por isso que eu não coloquei o desenho, porque eu acredito muito nisso.
Uma semana pode ser uma situação, na outra semana pode ser outra, depende do que aconteceu e do que está para acontecer. Como que o lado aquisitivo vai ser feito, né? Porque a dominância está na recuperação, mas imagina só, a gente vai ter 3 meses seguidos de competição, quarto domingo, alguma coisa vai ter que passar para os jogadores, eles vão ter que adquirir alguma coisa, né? Então tem que ter muita sensibilidade em como eles vão adquirir, porque a gente não pode desgastar muito eles, porque a competição está logo ali. Então como que isso vai ser feito? Vai ser feito através de um modo mais teórico, mais conversando, mostrando vídeos, e aí a importância, né, de se ter um setor de análise de desempenho qualificado, né, porque é difícil treinar de maneira agressiva nesses dias, sem gerar um desgaste. Tem que ter muita sensibilidade, muito cuidado com isso. Ocasionalmente pode ter exercício no campo, né? Porém com baixa complexidade, com baixo desgaste. Então isso são situações que o treinador ele tem que equacionar. Seria a divina proporção que a gente falou ontem, né? Uma perguntinha ontem. Em nome da organização, queria agradecer ao pessoal do Fragata pelo apoio por estar presente no instante curso, tem sido muito elogiado. Queria agradecer, a gente está no último dia, por isso estou falando isso, queria agradecer os participantes do evento, agradecer o envolvimento, a dedicação. Espero que vocês tenham aproveitado o evento. Peço desculpas se a gente teve qualquer tipo de imprevisto durante o processo, que saiu do nosso controle. Espero vê-los aqui novamente no que vem. Muito obrigado, desculpe pela interrupção. Fabrício, nós agradecemos a oportunidade. Tamo junto. Alguém tem alguma pergunta aí sobre o que eu falei agora? Não? Me perguntaram sobre o treino de recuperação. Pode falar. No modelo que a gente dá mais tempo de jogo de domingo, deixa mais ou menos 2 dias para recuperação psicológica, né? Sim. Como se faz a recuperação psicológica? Por exemplo, tem uma sequência de 3 jogos na semana, perdeu os 3 jogos. O time está com a moral lá embaixo, como é que vai arrumar tempo para fazer essa recuperação dos... Como assim? Eu não entendi. Jogamos domingo? Por exemplo, joga domingo, quarta, domingo de novo. Isso. Joga o jogo. O time não vai estar com a moral no top, né? Sim. E como é que você vai fazer essa recuperação se tiver que jogar quarta-feira de novo? Eu vou te dizer assim, eu não saberia te responder agora, porque dentro de um processo existem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Para eu te responder essa pergunta, eu teria que estar passando por isso, porque cada equipe, cada contexto tem as suas particularidades, né? Às vezes um determinado grupo de jogadores que perdem 3 jogos faria sentido eu treinar, às vezes com outro grupo talvez não. É a sensibilidade, senão a periodização tática, eu acredito que não só a gestão, né, a liderança, ela tem muito de sensibilidade, né, de inteligência de saber o que a equipe precisa naquele momento. Às vezes a equipe precisa tomar um taco, às vezes ela precisa de um carinho, né? Depende. Então isso é muito assim da circunstância, da tua sensibilidade, de ver o que a tua equipe precisa naquele momento, né? Às vezes naquela, por exemplo, como é complexo, perdeu 3 jogos e naquela semana tu entendeu que precisava de uma intervenção. Daqui a pouco, um mês depois, tu perde 3 jogos e pode ser que precise de outro. No momento pode ser outro. Eu acho que não tem uma resposta como uma receita, assim, sabe? Ontem me perguntaram, o treino de recuperação isso aí é para quem jogou, né? E quem não jogou faz o quê? Então a gente vai ver isso aqui agora. A gestão dos jogadores que não jogam com regularidade, né? É uma gestão muito importante e muito complexa, né? Por quê? Porque se a gente não der a atenção necessária, vamos falar mais em termos de desempenho, né? Mais em termos físicos, por exemplo, se não der a atenção necessária em termos de estímulos, está sempre atento, eles podem ter decréscimos, né? Porque o estímulo competitivo não havendo com regularidade, a tendência é que eles tenham um decréscimo de desempenho. Isso sem falar da questão mental, o aspecto psicológico do jogador, né? O jogador nunca joga, o jogador dificilmente joga, e tu não dá atenção para ele, tu não valoriza ele, a tendência é que ele vá cada vez mais para baixo. Então, isso é uma gestão bem complicada, né? Algumas soluções, tá, pessoal? Para quem não joga com regularidade, por exemplo, o jogador ele não pegou lista, enfim,
Na Inglaterra, Paraguai, Argentina, são países que eu sei que existem. Deve ter outros também. Tem o campeonato de reservas. Então o que acontece? Sai a tabela do campeonato, e aí a tabela do campeonato do time B, por exemplo, ou do time sub-20, enfim, reservas, é casada com o profissional. Então, por exemplo, quando eu estava lá no Estudiantes, o Estudiantes jogou com o Arsenal de Sarandi. A preliminar do jogo do profissional foi com os reservas. Então não tem esse problema. O jogador não foi relacionado, ele vai competir pelos reservas. Então o estímulo da competição está havendo. O tempo do jogo é igual, a pressão não vai ser igual, mas é semelhante. É um estímulo, é uma competição, sem tanta pressão, mas é um estímulo bem competitivo. Porque do outro lado tem jogadores profissionais também, tem talvez garotos que querem seu espaço, né? Então, a princípio, dentro dessa realidade, essa gestão aqui ela é mais fácil. Ela é mais fácil, né? Porém, tem alguns países que não fazem isso. O Brasil é um caso dos países que não tem essa sistematização de competições, né? Vão participar os que não foram selecionados, os que ficaram hoje. Eu vou falar ainda sobre isso. Isso aí é mais difícil ainda. Perfeito? Preferencialmente assim, jogadores que não foram relacionados, tá? Talvez uma alternativa seria a realização de jogos treinos, que poderia ser feito ou no dia de folga do grupo, né? Competiu, o grupo está folgando, quem não foi relacionado vai ter um estímulo competitivo, né? Ou fazer na véspera do jogo. Porém, na véspera do jogo eu já acho um pouco complicado. Por quê? Porque eu acho importante o treinador estar nesses momentos, até para o jogador se sentir valorizado, né? Porque o jogador é uma oportunidade para ele mostrar que o treinador está de certa forma errado, né? Ele quer mostrar para o treinador. Se o treinador não aparece no treino de não relacionados, no jogo treino, isso acaba desmotivando o jogador. Por mais difícil que seja, o treinador está ali. O treinador também se desgasta, né? No dia de folga do grupo poderia ser incluído esse pessoal do banco que não entrou ou que pouco jogou, por exemplo. O jogador jogou 15 minutos, não é um estímulo suficiente, poderia estar nesse jogo treino. Hoje, por exemplo, lá no Fragata, a gente fez um jogo contra o Sub-15 ontem, né? E os jogadores que pouco jogaram ou que não jogaram, fizeram um jogo contra o pessoal que foi fazer a avaliação lá no clube. Então eles tiveram um estímulo competitivo hoje, né? O que é importante. Porém, se a gente não tem como fazer isso, tá? Não tem jogo treino, daqui a pouco eles não tiveram o jogo treino, não tiveram o jogo do campeonato, vão ter que treinar. Como que seria feito esse estímulo? Como que a gente poderia conseguir dar uma exigência semelhante da competição no treino? O que é importante a gente saber é que isso vai ser impossível, né? Tal como a competição é. Porém, a gente deve aproximar ao máximo. Então, uma alternativa seria um treino de não relacionados. Ou na folga ou na véspera do jogo. O que acontecia muito lá quando eu trabalhava no profissional? O grupo treinava o jogo domingo. O grupo treinava sábado de manhã, o grupo inteiro. Aí os não relacionados tinham um treino de sábado à tarde e domingo de manhã. É uma alternativa. Nesses dias, tá, pessoal, o treino de não relacionados, seja ele na véspera ou na folga do grupo, ele deve promover estímulo semelhante da competição. Deve tentar se aproximar ao máximo dessa realidade aqui, né? Como eu falei, o treinador de preferência tem que estar presente, de preferência ele dá o treino, né? Uma outra alternativa, não havendo treino de não relacionados, por exemplo, vou dar um exemplo nosso aqui agora. Segunda-feira é folga para todos. Jogou domingo, jogou domingo, tem alguns jogadores que não foram, a gente não conseguiu fazer um treino para eles. Não conseguimos fazer um jogo treino e segunda-feira é folga para todos. A gente não pode trabalhar na segunda, salvo algumas exceções, né? Às vezes precisa, a gente tem um jogo muito importante na semana, a gente vai segunda. Mas normalmente, como eu falei antes, é um dia que eles têm para estudar a tarde toda, né? Enfim. E aí esse treino não aconteceu nada daquilo que a gente falou. Então uma alternativa seria fazer o quê? Durante o treino de recuperação, que seria os que jogaram, a gente dividiu o grupo entre os que jogaram pouco, os que não jogaram, e fazer 2 treinos. Fazer recuperação, para quem necessita recuperar, seria dentro daqueles moldes que a gente criou, e fazer um treino que promova um estímulo mais forte para esses jogadores. Porém, aí é complicado também, por quê? Porque no treino que vem, eles vão ter um estímulo com elevada tensão, né? Vai ser um estímulo também desgastante. Então a gente tem que ter muita sensibilidade nisso aí. Não adianta a gente dar um tiro muito forte ali e
daí no outro dia ele vai ser chamado, solicitado de uma maneira elevada também, e vai ter toda semana. Então tem que ter muita sensibilidade nisso aí. De preferência, eu gostaria de estar naqueles países que tem a competição. Se não, fazer jogo-treino. De preferência no mesmo dia, um dia antes, talvez um dia depois, porque aí ele tem uma folga, né? Ele joga, vamos supor, no dia da folga. Terça-feira ele vai recuperar tudo normal. Né? Do que ele tem que recuperar, ele tem que fazer um treino separado na recuperação, porque aí ele vai ter que cuidar com o desgaste acumulado que ele vai ter toda semana ainda. Mas ele tem que ter um desgaste porque ele não competiu. Então isso é uma coisa bem complexa. De preferência o treinador ficar com o grupo dos que não jogaram. Por exemplo, uma outra questão que pode acontecer no jogo. De 7 suplentes, só 3 entraram. 4 não entraram, daqui a pouco um entrou faltando 10 minutos. O que a gente faz com aqueles caras? Daqui a pouco dá um treino só para eles, daqui a pouco acabou o jogo, a gente vai fazer uma estimulação física no campo. Isso tudo a gente tem que equacionar. Não tem uma receita, pessoal. Uma problemática assim, ó. O que o senhor acha da função de aqueles que não jogaram após o jogo fazer algum trabalho físico no campo? Eu acho bom porque pelo menos um estímulo físico ele vai ter, né? Não vai ficar parado sem fazer nada. Porém, isso se não houver possibilidade de se treinar os outros dias. Como eu falei agora, o treino. Se tem a possibilidade, eu prefiro fazer esse tipo de situação. Agora, não tem a possibilidade, tem 4 jogadores que não entraram. Eu faço um circuito ali, faço um treino intervalado, pelo menos para a estimulação física ele tem. Né? Eu acho válido, quando não dá para fazer as outras coisas. Uma coisa que pode acontecer, e bem complexo aqui, tá, pessoal? A gente está jogando domingo, quarto domingo, quarto domingo, e aí tem alguns jogadores que não estão sendo relacionados. Por exemplo, o jogador não foi relacionado para o domingo, mas talvez eu precise dele na quarta, não sei. E aí eu faço o quê? Dou um estímulo forte, mas ele pode ser chamado a entrar daqui a 2 dias. E aí? Difícil, né? Professor, só não lembro que agora são 11 suplentes. Não são mais 7. O quê? A partir da Copa do Mundo, a FIFA determinou que no banco são 11 suplentes. Agora piorou esse trabalho. Piorou ainda, piorou ainda mais. E a FIFA quer que talvez coloque 5, né? No jogo, né? 5 substituições, né? Já ajudaria esse pessoal aí. O que o Xavier Tamarite, que é o rapaz que está no Estudiantes hoje, ele fala sobre isso, né? Nessa época ele treinava a equipe feminina do Valência. Então ele colocou para mim assim, claro que os jogadores que não jogaram no domingo, para elas não poderia ser como uma terça-feira normal, ou seja, elas não poderiam ter aquele estímulo mais forte, né? Na terça, porque elas não competiram no domingo. Porque é possível que você necessite delas em 2 dias. E por isso não pode ser igual. Complexidade dos exercícios muito baixa, é mais ou menos assim. Parte estratégica, vez de uma maneira mais teórica, tentar recuperá-las e talvez até pode treinar algo mais tático, porém com pouca complexidade, como dissemos. Procurar ativar esse padrão bioenergético da nossa forma de jogar. Para mim, esses dias são assim. Então é mais ou menos isso. É uma gestão bem complicada, pessoal. Porque daqui a pouco a gente segura, né, os jogadores, segura para a competição, mas a gente está segurando ele há 2 semanas, e há 2 semanas ele não é estimulado. E aí ele vai entrando em decréscimo. Né? Tem o sobretreino, que é o excesso de treino, a não respeitabilidade da recuperação, e tem a ausência de estímulo, de estimulação. Isso aí também causa prejuízo ao jogador. Então são coisas que a gente tem que equacionar bem. Né? E que não vem no livro, não tem receita para isso aí. Portanto, pessoal, a especificidade que o professor Luiz falou, de sempre estar buscando trabalhar situações da nossa ideia de jogo todos os dias, a especificidade está nisso, de em todos os dias, seja em maior ou menor escala, buscar a aquisição da nossa ideia de jogo, está na especificidade. Porém, não é só isso, não basta só isso, porque tem que ser feito de uma maneira sustentada. Por exemplo, não adianta eu ter excelentes ideias, mas a minha operacionalização dessas ideias é ruim. Eu não respeito a recuperação, daqui a pouco o meu estímulo é sem muita a intensidade que necessitaria. Né? Por isso,
Nem sempre o motivo dos maus desempenhos, dos maus resultados, está na qualidade das ideias do treinador, mas muitas vezes está na má operacionalização dessas ideias. Portanto, para a periodização tática, a especificidade ela só é atingida quando não apenas em operacionalizar a ideia de jogo, mas sim no respeito diário da lógica do morfociclo padrão. Né? Juntar o respeito pela dimensão mais conceitual, né, da ideia de jogo, com a dimensão mais metodológica, processual, como que eu vou fazer isso? Isso para a periodização tática é ser específico. Não basta só treinar a ideia de jogo, tem que saber como fazer. E para a periodização tática é através do morfociclo. Para finalizar, ainda dentro desse assunto, o professor Jorge Maciel, que é uma grande referência no assunto, né, talvez depois do Vitor Frade, para mim é a maior, ele coloca o seguinte: essa gestão micro e macro num processo de treino implica a operacionalização adequada dos princípios metodológicos, a articulação de sentido entre esses e a matriz conceitual do jogar, né, que é a ideia de jogo, e coerência necessária relativamente a essa, ou seja, uma com a outra. Mas não menos importante, implica muito sentido da devida proporção, que é aquela questão da sensibilidade, em todo momento, né? Como é que, conforme refere o professor Vitor Frade, uns têm e outros não. Daí que a gestão de um plantel possa ser um problema, mas também uma solução para quem sabe trabalhar. Não esqueçamos que a morte do organismo implica a do órgão. Porém, o mais vulgar é a morte do órgão implicar a morte do organismo. Ou seja, eu descuidar de uma pequena coisa, né? E aquela coisa que eu descuidei, quebrar todo o trabalho. Então, pessoal, algumas leituras que eu recomendo sobre esse assunto. Tá? O professor Frade organizou lá na Universidade do Porto um mestrado de alto rendimento, com base na periodização tática. Então, ele mandou uma série de arquivos. Eu tenho esses arquivos, tá? É muito arquivo. São cerca de 700 páginas, 1000 páginas, de várias palestras, né, de vários artigos. Ele faz muito assim, ele lê coisas no jornal, ele sublinha, manda para uma pessoa, essa pessoa ela escaneia e cria um arquivo. Ele lê livro, ele relaciona com a periodização tática, ele faz muito isso. Ele vai buscando conhecimentos em tudo. Se vocês tiverem acesso a esses documentos, vai ver que tem coisa em francês, umas coisas que parece que não tem nada a ver com treino, mas ele relaciona. Ele realmente, essa pessoa aqui é um gênio. É um gênio mesmo. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer esse cara aqui, vocês vão entender o que eu estou falando para vocês. Então ele faz muitos documentos, eu tenho muitos documentos dele. Eu posso passar para vocês. Esse livro aqui para mim é o melhor livro sobre a periodização tática. Ele é o livro mais atualizado, ele é um livro que é totalmente revisado pelo professor. Existem alguns livros sobre periodização tática que não condizem com o que ela é de fato, a um nível mais específico. Né? Existem alguns até equívocos em alguns livros. Né? Se eu fosse recomendar para vocês um livro sobre metodologia de treino, o que se deve fazer, é esse aqui. Ó. Esse aqui é o que está mais atualizado. Tá? Ele não fala muito sobre as questões que... Ele fala sobre o treino assim, de forma muito objetiva. Não vou encontrar nesse livro a questão da complexidade, dos sistemas, isso. Vários outros livros falam, mas se vocês querem saber do treino mesmo, como operacionalizar o treino, eu recomendo esse livro aqui, que é do Xavier Tamarite, que é o rapaz da foto. Esse livro aqui eu não sei onde vocês podem encontrar ele, mas procurando na internet. Eu sei que tem um site na Argentina que vende, só que estava esgotado, não sei se chegou já. Portugal? Eu tenho esse livro aqui, ó, se vocês quiserem daqui a pouco copiar o livro, eu coloco aqui para vocês. Isso, Xavier Tamarite. E esse livro aqui, ó, é mais fala de periodização tática, mas é um livro que eu acho muito bom para quem está trabalhando com futebol de base, que é o livro do Jorge Maciel. Esse livro é uma adaptação da monografia dele. Praticamente ele pegou a monografia e criou um livro, então a monografia está bem aproximada do livro. Se vocês quiserem, eu tenho esse arquivo da monografia, eu posso disponibilizar para vocês. Ok? Cara, espero que vocês tenham entendido mais ou menos a ideia. Né? Eu sei que é bastante conteúdo, vocês já estão aqui ouvindo um monte de gente falar, mas eu espero que minimamente o objetivo, o título da palestra, né, tenha sido alcançado, que é criar condições de superar os desafios tanto do rendimento superior como da formação de jovens jogadores. Aqui estão os meus contatos, tá? Se
Vocês ficam à vontade para me adicionar ali, para mandar e-mail. E eu disponibilizei, eu não fiz a edição dessa palestra para vocês aqui, não tirei os vídeos. Mas eu faço essa semana e eu envio daqui a pouco para ti, e tu encaminha para eles, ou vocês mandam um e-mail, eu passo para vocês também, não tem problema nenhum. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida eu estou aqui. O dia que vocês quiserem fazer uma visita lá no Fragato, para conhecer o trabalho, para ficar uma semana lá, né? A gente está precisando de estagiários. Daqui a pouco vai começar numa situação de voluntário, né? Mas muitos começaram dessa maneira no grupo e hoje em dia eles estão contratados, né? É o caso do Yu, né? Do Yuri, do Lucas que é o treinador do Sub-15 e vários outros, né? Michel também, né? Não, já chegou em setembro, né? Mas assim, ó, a gente está precisando, pessoal, de gente interessada, dedicada e trabalhadora, assim. Não é chegar lá e trabalhar com a gente, ficar pesado. E, pô, acho assim, ó, uma excelente oportunidade para quem quer aprender mais sobre futebol, para quem quer se inserir no mercado, trabalhar ali com a gente. Né? É um clube diferenciado, porque permite tu trabalhar de acordo com as tuas ideias e te dá todas as condições de trabalho. Então, quem estiver interessado, todas as categorias, a gente tem 3 categorias, todas necessitam de mais gente trabalhando, auxiliar, a gente vai fazer viagens no fim de ano, vai precisar de gente. Então, se vocês quiserem, a gente está à disposição para conhecer vocês e daqui a pouco estreitar essa relação. E assim, ó, pessoal, muitas vezes nem é a área que vocês querem atuar, mas é uma porta de entrada para o clube. Tá? Eu falo por mim, porque eu entrei lá no Fragato como auxiliar de preparador físico. E hoje eu já consegui abrir uma porta e estou na área que eu quero. Então, muitas vezes não é a área que vocês querem, mas é uma porta de entrada lá no clube. E aí, na hora de contratar, eles vão contratar quem? Quem já conhece o clube ou alguém de fora? Quem já conhece o clube, né? Então, muitas vezes o caminho é esse. E aproveite as oportunidades. Tá? O Pacais, também é um rapaz que faz análise de desempenho. Ele foi chamado só para filmar uma competição, não tinha quem filmasse, ele foi chamado. O trabalho dele agradou de edição, foi contratado. Hoje ele tem um apartamento aqui na cidade, tem um salário, está trabalhando no clube. Veio através de uma situação que ele foi voluntário. Mas aí tá, ele foi, eu também, eu fui ganhar dinheiro, pouco ainda, né? Muito pouco. Mas eu trabalhei acho que uns 3 anos de voluntário. Né? Eu quero muito. Então o principal do cara é querer, tem que querer. Tem que estar disposto a comer uma poeirazinha no começo, mas com certeza, assim, ó, com certeza o trabalho sempre é recompensado. Então, quem está esperando facilidade, nem vai. Mas quem quer trabalhar, quem quer se inserir aí, cara, a gente está de portas abertas, a gente precisa desse tipo de profissional. Tá certo? Queria agradecer a vocês pela atenção. Muito obrigado. Pessoal, Alguém tem alguma pergunta, né? Uma dúvida? Pessoal, se vocês quiserem fazer um intervalo aí. Competitivo de jogo segundo quadro, você então aconselhado eles manter o estilo de jogo mínimo para manter a qualidade de O ideal seria, exatamente, o ideal seria. vai ter sempre aqueles caras Sim. e E recuperando precisar de marketing apertado para Claro. ver a tarefa mais do que falar por uma maneira. Perfeito, porque ele já tem o estímulo da competição, né? E se ele fala por uma Isso que ele colocou é muito importante, tá, pessoal? Havendo a possibilidade de jogos treinos, de jogos não relacionados, havendo a possibilidade disso, o jogador ele tem que ser estimulado. Tranquilo? Mais alguém?